Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que vai falar sobre a capacitação oriunda do Espírito Santo. Nessas reflexões que estamos fazendo, falando a respeito do Espírito Santo, nessa nossa última, a gente vai falar sobre a capacitação que o Espírito Santo traz aos servos do Senhor Jesus Cristo, que também trouxe, o Espírito Santo também era responsável pela capacitação dos homens no Antigo Testamento, mas agora de uma forma mais direta, ele manifesta essa capacitação por meio dos dons do Espírito, por meio de uma ação sobrenatural divina de dar ao homem, ao servo de Deus, aquele que se entrega à pessoa do Senhor Jesus Cristo, uma capacidade dele, e por isso é uma capacidade espiritual, oriunda do Espírito, para que este, por meio dessa capacitação, trabalhe para o Senhor Jesus, para a exaltação da pessoa primeiro do Senhor Jesus Cristo, e trabalhe no reino, nesse reino que se constitui esse domínio de Deus sobre todas as coisas, também se aplicando à igreja. Ou seja, a capacitação do Espírito Santo, essa capacidade que o Espírito Santo derrama sobre os servos do Senhor Jesus Cristo por meio dos dons, é para que o indivíduo ele tenha a capacidade, não é? Ou as habilidades, não é? A destreza dada pelo Espírito Santo em várias funções, para que este execute o serviço cristão, execute o serviço dedicado ao Senhor, que não é um serviço ligado muitas vezes a questões humanas. Tem muitas situações e circunstâncias da capacitação do Espírito Santo que se manifestam muito de forma espiritual, porque o corpo de Cristo é espiritual, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso se manifesta justamente de uma forma completamente diferente do mundo. Então essa capacidade que o Espírito Santo traz é uma capacidade voltada sempre para o lado espiritual, para que as pessoas consigam ser edificadas e também consigam ser evangelizadas. Eu sempre digo, tanto aqui na igreja quanto em todos os estudos que eu faço, e todas as oportunidades que tenho, de que os dons do Espírito Santo, eles cumprem sempre duas funções. O propósito de edificação do corpo de Cristo, a edificação das pessoas e, fora da edificação, o evangelismo, a proposta de proclamar as verdades de Cristo Jesus. Os dons do Espírito Santo sempre são vistos no Novo Testamento como justamente essa ação do Espírito Santo em prol de edificar alguém ou de revelar as boas novas a alguém. Muita gente traduz que existem dons que são pessoais e que existem dons que são para edificação própria. Mas a Bíblia, no trecho que fala sobre edificação própria, na compreensão de muitos autores e na minha também, é na verdade uma má compreensão daquilo que Paulo está dizendo. Paulo, em Coríntios capítulo de número 14, está dizendo que se a pessoa fala numa língua que ninguém entende, a única pessoa que vai ser edificada pelo que está sendo dito é a pessoa que está falando. Visto isso, Paulo está querendo dizer não que o dom só sirva para edificação própria e por isso esse dom só serve para uma edificação pessoal desta com Deus. O que Paulo está dizendo é que essa pessoa só está conseguindo se edificar porque só ela está compreendendo o que está sendo dito. As pessoas muitas vezes querem florear uma passagem do Novo Testamento dando uma interpretação muitas vezes do qual ela não tem, e a interpretação é tão simples e tão óbvia como a própria narrativa de 1 Coríntios capítulo de número 14, do qual Paulo fala que a pessoa quando fala e os outros não entendem, só ela entende, só ela está sendo edificada, de forma simples. O trecho que eu quero ler é o capítulo de número 12, que fala muito bem, Paulo fundamenta muito bem a respeito do propósito desses dons, que é o que eu quero trabalhar a respeito desse espírito que derrama os dons, e esses dons, como a gente falou, têm um propósito. E é esse propósito que a gente vai trabalhar hoje e entender um pouco como isso se manifesta no corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo, escrevendo a Coríntios, vale lembrar que nesse pano de fundo aqui, a gente precisa lembrar sempre que Paulo foi o iniciador do trabalho de Corinto, era uma cidade portuária, fortemente influenciada pela cultura grega, pelos deuses gregos, e uma cidade portuária que, como muitas cidades portuárias que a gente conhece até mesmo aqui no Brasil, vive muitas mazelas sociais e muitas marginalizações de todos os tipos, tanto de mendigos quanto de prostituição, como tantas coisas.
E Corinto sofria também com muitas dessas situações. Era uma cidade muito diversa e muito grande, de muita gente, um fluxo muito grande de pessoas, mas que Paulo investiu tempo e formou uma comunidade em Corinto, que depois ia ser até mesmo liderada e pastoreada durante um tempo por Timóteo. A Bíblia vai dizer que nesse período aqui que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo ficou sabendo a respeito da igreja, como a igreja estava. E se manifestava os dons na igreja, da forma com que os dons do Espírito Santo se manifestavam na igreja, não agradou Paulo. E Paulo então escreve essa carta condenando a igreja de Corinto pelo uso dos dons. E é interessante a gente depois fazer trazer entendimento a respeito disso, porque como a igreja pode ser exortada por Paulo por estar usando dons que são do Espírito Santo. E a gente vai ler e vai entender. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso número 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Ele já começa chamando os irmãos de sem conhecimento. Não quero que sejam sem conhecimentos, que sejam ignorantes. Sabei que, ainda quando gentios, éramos induzidos e levados para ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de dons, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Por quê? A um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outros a realização de milagres, a outros profecia, a outros o dom de discernir espíritos, a outros a variedade de línguas e a outro a interpretação dessas línguas. Mas é um só Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Isso é muito legal, porque Paulo ele começa a estabelecer aqui uma catequese, ele começa a estabelecer aqui um parâmetro dogmático a respeito dos dons de línguas. O que acontecia em Corinto? Em Corinto, todo mundo manifestava os seus dons ao mesmo tempo. E a igreja de Corinto, segundo Champlin, comentário do Novo Testamento, eles achavam que quanto mais eles professassem de dons ao mesmo tempo, e principalmente o dom de línguas, quanto mais eles professassem esse dom do Espírito Santo, mais espirituais eles eram. E Paulo vem justamente, se você ler depois o capítulo 12 todo e o 14 todo, você percebe Paulo justamente condenando isso. Paulo dizendo que uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que precisa fazer as coisas com decência e ordem. É uma igreja que precisa ter parâmetros e uma postura de decência, um parâmetro e uma postura onde o objetivo primário é a exaltação de Cristo Jesus, que não era o que estava acontecendo. O que acontecia por meio desses dons e por esse mover do Espírito, muitas vezes, era uma fraude, porque isso não vinha do próprio Cristo, porque isso muitas vezes não manifestava a fé em Cristo Jesus, não era oriundo da fé de Cristo Jesus e de uma vida com Cristo Jesus, então dificilmente vinha do Espírito Santo. E além de ser cheio dessa fraude espiritual, isso também era muitas vezes dotado de heresia, ou seja, era utilizado um dom específico, mas com um propósito completamente distinto daquilo que Paulo estabelece como um critério básico, fundamental e válido para uma utilização de uma capacitação que o Espírito concede a um servo de Deus, que é como ele vai dizer no ponto 3, no verso 3, que a exaltação de Cristo é o ponto primário do exercício de um dom espiritual. E no verso 7, ele vai dizer que a manifestação do Espírito, utilizando o dom, é para benefício comum. E isso é muito importante da gente entender. O Espírito Santo nos capacita para que nós sejamos bênção. E bênção para todos. Bênção para aqueles que nos cercam.
esse ponto ele precisa ser muito bem compreendido com relação a essa capacitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo capacita como? Capacita como ele diz aqui. Ele dá uma lista de alguns, mas a gente tem no Novo Testamento muitos outros dons que não estão descritos aqui nessa pequena lista que Paulo fez, mas Paulo está dando só um exemplo para você entender de que tem, por exemplo, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom de discernir espíritos, o dom de línguas. É importante lembrar que quando Paulo cita línguas, aqui em 12 a palavra grega é glossoma ou glossomai, em algumas versões conjugada, que a palavra glossoma ou glossomai significa idioma. Isso não dá uma conotação de língua espiritual. Não vou entrar no mérito das línguas espirituais, da manifestação de línguas espirituais, porque isso é uma discussão que não cabe agora, nesse momento, mas é importante entender que nesse trecho aqui Paulo não está falando sobre línguas especificamente. A única sugestão que a gente encontra aqui, apesar de muita gente querer achar línguas espirituais também em 1 Coríntios capítulo 14, o único lugar que a gente encontra Paulo falando talvez de uma língua parecida com uma língua angelical é no trecho que ele se refere ao amor, em 1 Coríntios capítulo de número 13, mas Paulo também não está falando que a manifestação dessa língua seja um dom de Deus ou que essa língua espiritual traga benefício às pessoas. Paulo só está dizendo que, mesmo que ele falasse uma língua angelical, se isso não fosse movido pelo amor, isso não serviria para nada. É importante a gente lembrar que ele está falando sobre esses dons e todos esses pontos, por exemplo, sabedoria, conhecimento, o dom de discernir espírito, dom de milagres, dom de profecia, dom de discernir espírito, dom de falar uma língua, ou seja, um idioma, e de interpretar um idioma. Vale lembrar que quando a gente pensa numa língua espiritual, ok, vou falar uma língua espiritual e alguém vai interpretar. Legal, mas a proposta de um idioma, como é a palavra grega colocada aqui, tem muito mais sentido. Porque lembra que o dom ele é colocado na igreja para evangelização, edificação e evangelização. Então, como a igreja de Corinto, a cidade de Corinto, recebia inúmeras pessoas de vários lugares, o dom de língua colocado em Corinto como dom de idiomas, para que as pessoas pregassem o evangelho em idiomas distintos, para que os marinheiros, os navegantes, pudessem ouvir a verdade do evangelho em seu idioma natal e pudessem chegar à conclusão da verdade de Cristo Jesus, faria muito mais sentido do que línguas estranhas sendo ditas e interpretadas dentro de uma comunidade. Ok? É importante a gente ter essa compreensão para a gente entender que Paulo está sugerindo para nós, e ele vai dizer isso lá em Coríntios 14, de que o dom de línguas, até mesmo aqui dito sobre, ele é o menos importante. Mas todos esses dons, se você for olhar, do espírito, da fé, de realização de milagres, de profecia, o dom de curar, que muita gente tem que diz que o dom de curar na igreja funcionava porque não tinha hospital, não tinha médico, não tinha remédio e hoje o dom morreu. Eu sempre digo o seguinte, o espírito que deu hoje é o mesmo espírito, né? O espírito da igreja de Corinto do passado era o espírito que deu o dom de curar para eles, e se o espírito quiser fazer o mesmo hoje, quem somos nós para dizer que acabou ou que não acabou, não é? A gente não tem esse poder de determinar o que o Espírito Santo fará. Mas o que a gente entende a gente tem que tomar muito cuidado porque tem muita gente hoje aí dizendo que tem um dom de cura, e essa é a preocupação muitas vezes da teologia do nosso tempo, porque muita gente se professa, pessoas cheias do Espírito Santo com o dom de curar, e muitas vezes essas pessoas não têm esse dom, são na verdade charlatões da fé, ou que induzem as pessoas, ou que até realizam milagres mesmo, como o Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 7 a respeito dos servos dele, que chamarão ele de Senhor, Senhor, como uma reflexão que a gente tem aqui no canal, que fala sobre isso, e a gente tem pessoas que curam os outros, mas que essa cura não é por meio do Espírito Santo. Então é importante a gente saber que o dom de cura, se Deus quiser manifestar a alguém por algum propósito específico, quem somos nós para proibir? Agora, a gente tem que entender que a realidade desse dom, isso a gente precisa avaliar e colocar na balança como isso é manifestado e se está sendo cumprido justamente isso,
a exaltação do nome de Cristo. Então, quando o Espírito Santo, que é o Espírito da Igreja, que é o Deus que habita em nós, ele derrama essa capacitação na nossa vida, é justamente para que a gente consiga, por meio dessas múltiplas capacidades, que é administrada segundo o Espírito Santo, como é dito no verso 11, só o mesmo Espírito é que realiza essas obras na vida do indivíduo e dá essa pneumática, essa pneumata, ou a charismata nas minhas anotações ali, né? São termos que são usados para a palavra dom ou dons relacionados ao Espírito Santo, essa capacitação, né? Essa pneumática ou pneumata do Espírito. É interessante que a raiz dessa palavra é pneu, que pneuma é é a palavra grega para espírito, né? Então você percebe que é algo literal do Espírito Santo, e é Ele que capacita, é Ele que concede isso para a igreja, é Ele que concede essa bênção de você ter uma capacitação, uma habilidade espiritual para que você exerça essa habilidade e seja a bênção no corpo de Cristo. E o Espírito manifesta isso de forma variada. Não tem que todo mundo ter o mesmo dom, como Paulo condena a respeito do dom de línguas. Paulo vai dizer, a gente sempre acaba falando sobre o dom de línguas, que era o grande problema de Corinto, mas Paulo vai dizer que é necessário que pessoas tenham o dom de profecia, o dom de entender a profecia e revelar essa profecia para os dias de hoje. É necessário que as pessoas tenham um dom de sabedoria, que busquem a Deus, que experimentem a Deus, que experimentem a sua palavra para ter sabedoria e discernimento para conseguir ajudar pessoas. É importante a igreja ter pessoas que ensinem e que recebam de Deus o dom do ensino por meio do conhecimento da palavra de Deus, e essas pessoas recebam a habilidade do Espírito Santo para poder ensinar aos outros a respeito da fé em Cristo Jesus. Essa capacitação ela é feita pelo Espírito Santo. E é importante a gente frisar isso toda hora, toda vez, porque isso ajuda muito a gente a compreender a missão nossa quando a gente recebe esses dons do Espírito Santo, que é a função primária desses dons é edificar o corpo de Cristo e pregar o Evangelho do Reino. Então, o Espírito Santo, nessa nossa última reflexão a respeito do Espírito, é Ele que capacita a sua igreja, é Ele que move os seus servos para que os seus servos cumpram a vontade de Jesus, que é justamente edificar, ou seja, alicerçar, dar conforto, dar paz, dar ânimo, dar entusiasmo, dar encorajamento aos servos de Cristo Jesus no rebanho. Ele usa esses dons para isso e também usa essas capacidades para que estes homens, que até muitos deles muito simples, como por exemplo Pedro, que era líder da igreja, era um pescador. Homens muito simples possam ser capacitados pelo Espírito Santo, possam ser proclamadores da verdade de Cristo Jesus ao ponto de muitas pessoas se converterem. Então o Espírito Santo é quem capacita a igreja, é o Espírito Santo que ministra sobre a igreja os dons, e é importante que é também o Espírito Santo que administra, ele também inspira e dirige esses dons para o cumprimento de seus propósitos. Tem muita gente que acha que a partir do momento que o Espírito Santo deu o dom para mim, é eu que uso. Não, não é assim não, é o Espírito Santo que usa os dons. Somos agora templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo que nos capacitou, é Ele quem usa esses dons para o cumprimento desses dois pontos, a edificação do corpo e o evangelismo. Então o Espírito Santo, ele é o Deus que se faz presente na igreja, capacitando a igreja e levando a igreja ao entendimento de que tudo é feito primeiro para a glória de Jesus Cristo. Isso é o ponto primário de tudo aquilo que a gente faz dentro do corpo de Cristo. Se não tem esse propósito e esse objetivo, a gente pode até estar manifestando algum tipo de coisa espiritual, mas Champlin vai dizer que Corinto não tinha o dom do Espírito, tinha sim, era uma frenesia emocional ou uma transe espiritual, do qual nessa transe espiritual, até mesmo movidos por espíritos que não eram espíritos do próprio Cristo, Corinto realizava coisas sobrenaturais, mas que não eram especificamente movidos pelo Espírito Santo de Deus. E se você prestar atenção, isso talvez aconteça hoje, não é? Muita gente aí numa frenesia emocional, guiados por muitos dons espetaculares, num transe espiritual, quando o dom do Espírito ele se manifesta de forma simples, ajudando o servo de Deus a se alicerçar, a se edificar, a ter mais conhecimento, a ter mais discernimento, a ser consolado, confortado
e ajudar as pessoas a compreender a verdade do Evangelho. Essa é a ação do dom do Espírito Santo, essa é a capacidade que o Espírito Santo deseja dar aos servos de Deus. E quanto melhor nós permitimos o Espírito Santo dirigir a nossa vida com os dons, mais capacidade nós teremos para o cumprimento do serviço de Cristo e mais também o Espírito Santo vai nos concedendo para que o nosso trabalho não seja vão no Senhor e alcance muitas pessoas, sejam servas de Jesus, sejam não servos de Jesus. Esse é o Espírito capacitador que capacita a igreja e abençoa a todos os servos de Cristo Jesus e a todo mundo por meio dos dons que Ele concede à Igreja do Senhor. Afinal de contas, um deles é o dom da oração, da intercessão, que existem muitas pessoas que têm esse dom e que oram por tantas pessoas e que com certeza sustentam o nosso planeta. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo. Fizemos várias reflexões falando dele. Te agradecemos porque o Teu Espírito, Deus, é o Consolador. Te agradecemos porque o Teu Espírito é o Espírito que nos traz consciência. Te agradecemos porque o Espírito Santo é Deus, é a própria pessoa do Senhor em nós, habitando em nós. E te agradecemos hoje porque é Ele quem nos capacita. Nos enche do Senhor, nos enche, ó Deus, esse Espírito nos enche de tudo aquilo que pertence ao Senhor e nos capacita, ó Deus, a termos capacidades, a termos habilidades espirituais para o cumprimento da missão de viver com o Senhor Jesus, proclamando o reino de Deus e edificando a Tua igreja, os remidos do Senhor. Nós clamamos para que consigamos, ó Deus, colocar esses dons sempre a louvor de Cristo, a glorificação de Cristo, a exaltação da pessoa de Cristo, e que esses dons que recebemos do Senhor também sejam oportunidades de abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós clamamos, ó Deus, e te agradecemos por esse Espírito maravilhoso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querido, no nome de Jesus.